para mais uma aula de lógica proposicional, mais uma aula de raciocínio lógico. Dessa vez a gente vai analisar a equivalência lógica. Detalhe importante é que é necessário que você já tenha resolvido muitas questões para que você possa dar continuidade no conteúdo de raciocínio lógico. Agora, a gente vai seguir para uma parte realmente mais aprofundada. Se você não domina ainda bem os conectivos, se você não resolveu uma quantidade bacana de questões e não trabalhou bem as nossas duas últimas aulas, eu sugiro que você volte, analise todas as questões e esteja realmente bem para que você possa dar continuidade, para que você possa entender a equivalência lógica. Equivalência lógica, não vou dizer que é um conteúdo que é o mais difícil, não, mas é um conteúdo que ele necessita dos pré-requisitos básicos. E pré-requisito básico é você entender os conectivos, é você entender a tabela verdade. Primeiro, o que são proposições equivalentes? Proposições equivalentes são proposições que trazem a mesma informação, porém sendo escritas de formas diferentes. Então, duas proposições serão equivalentes quando elas te fornecerem as mesmas conclusões, porém sendo escritas de maneira diferente, com uma estética diferente. É a mesma informação com uma estética diferente. Beleza. E aí a gente trabalha a proposição equivalente de uma forma técnica como? Duas proposições são equivalentes quando elas possuem as mesmas tabelas verdades. Ou seja, a última coluna da tabela verdade dessas proposições devem ser iguais. Aí você teria proposições equivalentes, tá? Vamos analisar o seguinte. O foco da gente agora é analisar a proposição equivalente de maneira interpretativa. Depois a gente vai analisar a tabela verdade, mas de antemão, se duas proposições forem equivalentes de forma interpretativa, elas também serão de forma técnica. Isso daí vai ser uma independente da outra. As duas vão trazer com certeza a mesma informação. Se você é aquele aluno que gosta de trabalhar somente a parte técnica, eu sugiro que vá fazendo, montando a tabela verdade. Se você é aquele aluno que gosta de entender, de saber o motivo, o porquê, analisa desde o começo dessa aula. Eu confesso que eu gosto muito da parte técnica, tá? Eu gosto muito da parte técnica. Mas, nesse caso, e para esse conteúdo, se você compreende, você vai fazer muito mais rápido. Fazer de uma forma técnica nem sempre é fazer do jeito mais rápido, tá? Então, nesse caso, eu sugiro que você resolva realmente entendendo, tá, o que muitas frases trazem. Então, tem dois tipos de questões quando a gente trabalha a lógica proposicional. Tem a questão que vai ser puramente técnica, que é quando traz uma tabela, quando traz as proposições representadas por letras, e tem aquelas questões que são práticas, que é quando traz exatamente as frases. Então, vamos, a princípio, analisar essas situações que são trabalhadas com as frases, tá? Preste atenção aqui. Primeiro, então, vamos trabalhar 4 casos iniciais, que são os casos de equivalência lógica através da propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Propriedade comutativa é aquela propriedade, por exemplo, que você usava no ensino fundamental, que muita gente usa até hoje, né? Que fala assim, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? E tem gente que usa isso aí em várias circunstâncias, tá? Você errou primeiro, eu errei depois, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Isso não tem nada a ver, às vezes, em certos diálogos, tá? Mas quando a gente fala a ordem dos fatores não altera o produto, a gente está falando especificamente de uma operação matemática. Produto é a operação matemática correspondente da multiplicação, tá? Então, produto é a multiplicação. Qual o valor do produto entre 2 e 5? Ou seja, qual é o resultado da multiplicação de 2 vezes 5? 2 vezes 5, 10. Então, o produto de 2 por 5 é igual a 10. Então, o produto seria o resultado da multiplicação. E o 2 e o 5 nesse exemplo seriam os dois fatores da multiplicação. 2 é um fator, 5 é outro. Eu multiplico os fatores e encontro meu resultado, eu encontro meu produto. Quando eu falo que a ordem dos fatores não altera o produto, eu estou querendo dizer que se eu inverter a ordem dos fatores, se eu fizer 5 vezes 2, o resultado vai continuar sendo 10. Então, na multiplicação, a ordem dos meus elementos não altera o meu resultado. É quando eu falo a ordem dos fatores não altera o produto.
Isso também é válido para adição, mas eu não falo a ordem dos fatores, porque na adição eu não tenho fatores, eu tenho parcela, tá? Então a ordem das parcelas não altera o valor da soma ou total, tá? Se eu fizer 2 mais 5 vai dar 7, se eu fizer 5 mais 2 também é igual a 7. Assim como também existem operações matemáticas que não permitem, tá, essa observação. Se eu fizer, por exemplo, 5 menos 2, o resultado vai ser igual a 3. E se eu fizer 2 menos 5, o resultado vai ser menos 3, isso é diferente, tá? Então, na subtração, a ordem desses dois termos, que é o minuendo e subtraindo, eles alteram o resultado da minha diferença, tá? Então, na subtração, a propriedade comutativa não se aplica. Na divisão também, né? Se eu fizer 5 dividido por 2, dá 2,5. E se eu dividir o 2 por 5, dá 0,4. Então, na divisão também não se aplica a propriedade comutativa. Então, resumindo, a propriedade comutativa é a propriedade que permite a inversão dos elementos. Se eu vou inverter os meus elementos, se eu encontrar o mesmo resultado, sempre em qualquer inversão, sem ser coincidência, então significa que aquela operação se aplica à propriedade comutativa. A propriedade comutativa ela se aplica também na lógica proposicional, quando eu falo de proposições compostas. Ela não se aplica nos 5 conectivos, tem um deles que não se aplica à propriedade comutativa. Aí você vai adivinhar agora qual é o único que não se aplica à propriedade comutativa. Exatamente, é o que a gente destacou, que é o mais diferente, que é o vermelhinho lá, que a gente colocou um asterisco vermelhinho, que seria o conectivo da condicional. Na condicional não se aplica a propriedade comutativa. Um detalhe interessante é que quando se aplica a propriedade comutativa em alguma operação ou coisa do tipo, os elementos daquela operação eles têm sempre o mesmo nome. E quando não se aplica, os elementos têm nomes diferentes. Por exemplo, ó, na divisão, 10 dividido por 2. Isso aqui é o dividendo, isso aqui é o divisor. São nomes diferentes. Na subtração, 5 menos 3, minuendo e subtraindo, são nomes diferentes. Mas na adição, 2 mais 8, parcela e parcela, são nomes iguais, porque se aplica a propriedade comutativa. Na multiplicação, 3 vezes 7, fator e fator, então você tem o mesmo nome realmente. Então, nas operações em que se aplica a propriedade comutativa, os elementos eles vão ter nomes idênticos. Por quê? Porque não tem necessidade de analisarmos a ordem daqueles elementos naquela representação. Mas na divisão e na subtração, por exemplo, os elementos eles recebem nomes diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, a gente identifica isso, tá? E quando eu falo dos conectivos, o único conectivo que você dá a nomenclatura para a ordem, para a proposição de acordo com a sua ordem, é o da condicional. Você tem o antecedente e o consequente. Nos outros você não tem nem nome, tá? São as proposições que compõem. Então, nesse caso, nos demais, eu não preciso de nome, porque os dois exercem a mesma função, a ordem não vai ser importante nos demais. Eu só preciso definir por nome quanto à ordem, se aquela ordem for importante. Quando a ordem não é importante, eu não vou definir por nome quanto à ordem, não tem necessidade. Então, veja bem, equivalência lógica. Eu uso o seguinte símbolo que parece muito com o símbolo da bicondicional, tá? É um símbolo de igual, setinha dupla, tá? Para os dois lados aí no caso. Para a propriedade comutativa, eu aplico na conjunção, na disjunção, eu aplico na disjunção exclusiva e a gente aplica também na bicondicional. A gente aplica, tá? A propriedade comutativa como equivalência nessas 4 operações. A gente não aplica na condicional, a gente aplica nessas 4 só. Ou seja, se eu faço proposição A, conjunção, proposição B, se eu escrever proposição B, conjunção, proposição A, vai dar no mesmo. Por exemplo, imagina que você vai no vidente, o vidente fala assim, ó, em 2050, o Vasco vai ser campeão brasileiro e o Palmeiras vai ser campeão mundial. Aí você vai para outra assim, ó, a minha previsão é a seguinte, que em 2050 o Palmeiras vai ser campeão mundial e o Vasco vai ser campeão brasileiro. A minha previsão é diferente. Não é diferente, é a mesma coisa, tá? Ele só trocou a ordem, mas ele falou a mesma coisa. Então você percebe que com o conectivo E é a mesma informação, não tem diferença, tá? Se eu falar o conectivo OU,
Conectivou do mesmo jeito, se eu inverter a ordem vai dar no mesmo. Disjunção exclusiva, se eu inverter a ordem também vai dar no mesmo. Bicondicional, se eu inverter a ordem também vai dar no mesmo. Mas se eu trabalhar com a condicional, aí vai ser diferente. Na condicional, eu não aplico a propriedade comutativa, ou seja, a inversão das proposições não nos dá uma proposição equivalente. E quando eu trabalho com a condicional, aí eu tenho algo um pouquinho mais complexo, tá? Então, agora vamos analisar a equivalência da condicional. Equivalência da condicional, eu vou analisar o seguinte. Imagine aí a seguinte frase só para a gente começar, tá? Só para a gente começar vai ser a seguinte frase. Se João é paulista, então ele é brasileiro. Beleza. Se João é paulista, então ele é brasileiro. Isso é verdadeiro, né? Qualquer outra proposição que vá partir dessas duas, que também seja verdadeira, possivelmente é equivalente a essa, tá? Então eu tenho aqui, se João é paulista, então ele é brasileiro. E é verdade, todo paulista é brasileiro. Então a gente analisa já de cara algo que vai ser verdadeiro. Vamos para o nosso caso 1. Caso 1 é o seguinte. Caso 1 é o seguinte. Eu vou trabalhar aqui o que nós vamos visualizar de uma forma um pouquinho um pouco simples. Eu vou trabalhar, claro, com uma frase que você entendeu, mas quando você encontrar esse tipo de frase no seu concurso, você não vai encontrar uma frase que você entende. A chance de encontrar uma frase que você entende é zero, tá? Ou quase zero, na verdade. Zero não, mas quase zero. Por quê? Porque eles trabalham com frases que não tem nenhuma ligação, tá? Se o vestido de Maria é azul, então eu vou passear. Se o cachorro late, então o pneu do carro furou. Não tem ligação uma frase com a outra. É só para que você mostre que você sabe resolver isso aqui de forma técnica. Então, eles trabalham com frases que não têm conexão, não tem ligação, tá? O contexto não fica interessante, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com a que a gente entende. E aí, claro, eu vou extrair a técnica dessa, tá? Gente, quando eu falo que João é paulista, e pelo fato de ser paulista, ele é brasileiro, automaticamente estou dizendo que todo paulista também é brasileiro. Todo paulista é brasileiro, tá? Estou falando isso, tá? Nesse caso aqui, é necessário... E todo brasileiro é paulista? Não, né? Todo paulista é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paulista. Beleza. É necessário ser paulista para ser brasileiro? É necessário ser paulista para ser brasileiro? Não. Pode ser de outros, né? De outros locais, de outras cidades, outros estados, outras regiões. Não. É necessário ser paulista para ser brasileiro, mas é suficiente. Então veja bem, o caso 1 é o seguinte, eu vou fazer assim, olha só. Eu vou escrever como que seria. Seria assim, ó. Ser paulista é condição suficiente para ser brasileiro. Tá? Ser paulista é condição suficiente para ser brasileiro. Então veja bem, aqui eu tenho duas proposições. A primeira é essa, João é paulista. O se é da primeira pessoa? Não, o se é conectivo, né? A segunda é essa, ó, ele é brasileiro. Detalhe importante, a frase ele é brasileiro é sentença aberta, né? Mas se eu trago essa frase junto dessa e eu sei a quem ele está se referindo, que é o João, essa frase se torna proposição. Então é possível tornar a sentença aberta em proposição, né? Aí vamos analisar aqui. Caso 2.
Tem como ser paulista sem ser brasileiro? Tem como ser paulista sem ser brasileiro? Tem ou não? Você conhece alguém que já nasceu em São Paulo e que não é brasileiro? Não tem, tá? Não tem como. Então, é necessário ser brasileiro para ser paulista. Então, olha só. É necessário ser brasileiro para ser paulista. Entenda que quando eu falo que São João é paulista, então ele é brasileiro, eu estou dando de cara essas duas informações. Estou dizendo que ser paulista é uma condição suficiente para ser brasileiro, mas não quer dizer que é a única. Pode ser e pode não ser, tá? Mas eu não estou garantindo essa informação. E estou falando que é necessário ser brasileiro para ser paulista. Não tem outra possibilidade, tá? Aí preste atenção aqui. Caso 1 vai ser o seguinte. Imagina, ó, a primeira proposição que eu vou representar aqui por proposição P. Segunda proposição que eu vou apresentar por proposição Q. O conectivo entre elas foi a condicional, se então, tá? Então vai estar assim. Então vamos analisar aqui comigo, preste atenção. Caso 1 eu tenho uma proposição que é P condicional Q. Caso 2 eu tenho uma proposição P condicional Q. Na verdade, esses 4 casos que eu vou escrever aqui vão ser inicialmente assim, né? E aí eu vou ter o quê? A equivalente dessas proposições. O que foi que eu fiz? Aqui eu disse o seguinte, que a proposição P, que é a primeira, ó, ser paulista, proposição P, tá? É condição que é suficiente para ser brasileiro, que é a proposição Q. Então, o que eu quis dizer aqui foi que a proposição P indica uma condição suficiente para a proposição Q. Então, aqui, ó, P é condição, vou colocar só assim, suficiente para Q. Do mesmo jeito, se a gente analisar aqui, eu comecei com ser brasileiro, né, ó. É necessário ser brasileiro para ser paulista. Aqui é a proposição Q e aqui é a proposição P. Aí você percebe que a proposição Q ela é uma condição necessária para que a proposição P ocorra. É necessário ser brasileiro para ser paulista. Então, Q é condição necessária para P. Tranquilo? Então, nós temos 2 casos de equivalência de condicional. Esses 2 casos são os casos que menos aparecem. Comecei por ele, você já deu uma animada aí, tá? Aí vamos para os outros 2. Preste atenção aqui. Caso 3. Vou pegar esse exemplo ainda no caso 3. Vamos lá, preste atenção. Tem gente que de cara já pensa assim, ó. Ah, professor, se você está dizendo que São João é paulista, então ele é brasileiro, então se João é brasileiro, então ele é paulista, tá certo? Claro que não. Todo mundo que é brasileiro é paulista? Não. Então, o caso 3 aqui, gente, vai ser o seguinte, preste atenção. Eu tenho aqui P condicional Q, eu quero dar equivalente de uma forma diferente das outras duas. Eu quero mostrar todas as possibilidades de equivalência que nós temos aqui, tá? Então, vamos lá, preste atenção. Se João é paulista, então ele é brasileiro. Frase inicial e é verdadeira. Aí tem assim, então se João não é paulista, então ele não é brasileiro. É isso, gente? Se João não é paulista, ele não é brasileiro? Não, tem como não ser paulista e ser brasileiro. Então, se eu seguir dessa forma, vai estar errado. Ah, se João é brasileiro, então João é paulista. Todo mundo que é brasileiro vai ser paulista? Não, então vai estar errado também. A equivalente aqui vai ser assim, olha só. Se João não é brasileiro, então ele não é paulista. E eu quero que você perceba o seguinte, que aqui, ó, João não é brasileiro, isso aqui seria a proposição Q, porém, negado. Ó,
João não é brasileiro, ele é brasileiro. Proposição que seria ele é brasileiro, neguei, ele não é brasileiro. E aqui eu tenho o quê? Ele não é paulista, é a negação da proposição P. A proposição P é João paulista, lá é ele não é paulista. Isso aqui é a negação da proposição P. E eu usei o mesmo conectivo, se então. Então veja bem, para a gente dar uma equivalência de condicional, eu posso dizer que a primeira é condição suficiente para a segunda, posso falar que a segunda é condição necessária para a primeira, ou posso fazer isso aqui. Eu inverto as duas proposições e nego as duas proposições, tá? A gente fala que é o negar voltando, né? Ou modus tollens, tá bom? Eu prefiro falar negar voltando. Inverte e nega. Fica mais, né? Fica mais interessante. Nesse caso aqui, gente, o nosso caso 3, a gente ainda fez a partir do entendimento dessa proposição inicial. E aí a gente vai para o caso 4, que é um caso 100% técnico, tá? É um caso 100% técnico. Se eu escrever utilizando esse exemplo aqui, não vai dar para a gente compreender muito bem. Então vai ser um caso 100% técnico. Veja bem, quando a gente vai resolver uma questãozinha de condicional, a gente tem a seguinte situação. Se a gente imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma condicional e a questão fala que o resultado final foi falso. O que é que a gente percebe de cara? A gente percebe de cara que para ser falso só tem uma possibilidade, que é quando é Vera Fischer, né? A gente já sabe disso, é o único caso falso. O único caso falso. Aí imagina o seguinte, você está resolvendo uma questão e aí você sabe que a primeira é falsa, mas você não sabe o valor lógico da segunda. Aí você vai lá e diz, eu tenho que saber se é verdadeiro ou se é falso. Eu não consigo, porque eu não sei o valor lógico da segunda. Mas presta atenção, você não sabe a segunda, mas você sabe que a primeira é falsa. Se você sabe que a primeira é falsa, isso aqui não tem como encaixar nessa sequência, que é a única sequência falsa da condicional. Não tem como ser Vera Fischer, porque não é Vera aqui, tá? Se não tem como ser Vera Fischer, você já sabe que não vai dar falso, vai dar o quê? Verdadeiro. Assim como, imagina que você não sabe o valor lógico da primeira, mas sabe que a segunda é verdadeira. Aí você já sabe o quê? Não tem como ser Vera Fischer. Se não tem como, então não tem como dar falso. Vai ser o quê? Verdadeiro. Então, esse quarto modo é só para dizer o seguinte, que existem duas formas de garantir que a minha condicional é verdadeira. É quando a primeira é falsa ou quando a segunda é verdadeira. Você não pode falar E porque na primeira é falsa e segunda é verdadeira. Se for só a primeira falsa ou só a segunda verdadeira, vai dar verdadeiro com certeza. Então, veja bem, o nosso caso 4 de equivalência de condicional, ele funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma condicional e o que é que eu faço para garantir que ela vai ser verdadeira? É isso que eu pergunto. Basta que a primeira seja falsa, ou seja, a primeira falsa é negar a proposição P. Ou basta que a segunda seja verdadeira, é manter a proposição Q. E aí você fala o quê? É a primeira falsa ou a segunda verdadeira. O ou é esse conectivo. Então aqui eu tenho outra forma de representar a equivalência da condicional. Tem um macete que é assim, ó. A gente nega a primeira proposição, a gente mantém a segunda proposição, e aqui é o conectivo ou, que o símbolo parece um Y, né? Aí o macete é o Neymar. O Neymar seria o quê? Nega a primeira, mantém a segunda, e no meio é o ou, tá? É o Yzinho. Não é que é I de E, não. É o ou aqui, tá? Que parece o Y. Neymar. Nega a primeira, joga o conectivo ou e mantém a segunda. Entenda que na condicional você tem uma equivalente que é dado com se então, tá? Que é quando você nega voltando, quando você faz o modus tollens. A outra equivalente é Neymar, se troca pelo conectivo ou, tá bom? Então se fosse a frase anterior, se João é paulista, então ele é brasileiro, seria o quê, ó? Nega a primeira seria João não é paulista, ou, aí mantém a segunda, ele é brasileiro. Do mesmo jeito, equivalência não tem sentido preferencial. Se essa proposição composta é equivalente a essa, então essa também é equivalente a essa. Como assim, professor? Viajei agora. Imagina que a sua questão traz assim, olha só.
traz a seguinte frase, proposição A. Maria é cantora ou Cláudio é mineiro. Representa a alternativa que tem uma equivalência. A equivalência do ou pode só inverter, né? Não tem nenhum assim. Aí você pode fazer o quê? Ah, vou fazer o Neymar. Só que aqui é um Neymar invertido, né? Já tem o ou, vou colocar o se então. Então vai ser assim, ó. Se, então. Eu tenho que negar a primeira. A primeira é Maria é cantora. Vai ficar então, Maria não é cantora. A segunda mantém. A segunda é Cláudio é mineiro. Vai ficar Cláudio é mineiro. Então, se Maria não é cantora, então Cláudio é mineiro. Equivalentes. Acabou, tá? Acabou. Se tem uma frase com o se então, você vai dar equivalente. Você pode usar o ou, pode usar o se então, pode usar o suficiente, o necessário. Se a questão é objetiva, você vai ter que buscar a alternativa que encaixa. Se a questão é de certo ou errado, você vai julgar se está certo ou errado, não. Até, inclusive, no certo ou errado, esse tipo de questão aqui vai facilitar a sua vida. Vai ser mais fácil para você, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Um abraço grande. Até a próxima. Tchau, tchau.